de coisas jogadas. Que se os roteiristas tivessem o mínimo de conhecimento da lore dos X-Men, ou tivessem o mínimo de capacidade para criar uma história fluida, que se conectasse assim organicamente, teria sido pelo menos uma história razoável, no mínimo. Será que eu tô pedindo muito, galera? De verdade, será que eu tô sendo nerd chato agora? Eu tô perguntando genuinamente pra vocês. Tô pedindo só que os episódios tenham um mínimo de história, um mínimo de conexão e lore, cara. Isso é pedir muito isso. Pô, você quer fazer o Wolverine ganhar Adamante de volta? Beleza. Nas HQs é o próprio Apocalipse que dá o Adamante de volta pra ele. Você quer trazer a ninhada? Beleza. Mostra o Apocalipse parando uma invasão da ninhada no Egito Antigo. Você quer trazer a Lorna? Então, pô, desenvolve um arco de reconexão com a memória do pai, um arco de vingança contra o Apocalipse, que foi quem matou o Magneto. Você quer trazer o Êxodos? O Êxodos era um cavaleiro templário que teve os genes mutantes despertados pela Fênix, pelo próprio Apocalipse. O nome bíblico Êxodos, cara, é um derivado do nome Apocalipse. O Êxodos virou servo do Apocalipse. Depois se voltou contra ele. Tem muita lore aí pra explorar. Percebe quanta coisa tem pra explorar? Só com esse pouco de coisa que eu tô falando pra vocês. Se você quer trazer o Gambit como Cavaleiro da Morte, pô, traga. Mas traz um visual bolado, uma coisa trabalhada, bacana, fiel, como era na primeira temporada. Pô, a primeira temporada super fiel, sabe? Ao invés disso, fizeram lá um recolor preguiçoso. Só pintaram, cara. Aproveita o arco que o Apocalipse dá o Adamante pro Wolverine de volta e transforma ele no Cavaleiro da Morte também. Nossa, galera. Aproveita o Arcanjo, pô, que já é o Cavaleiro da Morte. Era pra ser um dos sucessores do Apocalipse. O Warren tá nessa temporada e não tem um pio sobre isso na temporada inteira. Mesmo ele estando lá, literalmente transformado na forma de Cavaleiro da Morte dele. E dá pra fazer 4 Cavaleiros do Apocalipse sem guerra, fome e pestilência. Faz 4 Cavaleiros da Morte igual os gêmeos do Apocalipse fizeram, que são os filhos do Arcanjo. Até a Lorna, que já foi Cavaleiro do Apocalipse, faz ela ir num X1 lá querendo vingança. Mostra o poder do Apocalipse vencendo ela. Empodera ela pra isso, sabe? Mas empodera ele também. Faz ela virar mais um dos 4 Cavaleiros da Morte. Obriga os X-Men a serem colocados em situações de vida e morte contra aqueles que eles amam. Que inclusive é o arco mais importante da Psylocke com o Anjo. E se você quer adaptar a ideia do Apocalipse sobrevivendo em outras consciências, tem isso rolando com o Arcanjo. Tem o mesmo rolando com o Ciclope. Inclusive, nas HQs, quem separou a consciência dos dois foi a Jean Grey, que é uma telepata nível ômega, casca grossa pra caramba, tipo, não é inútil dessa segunda temporada. E aí, cara, depois da derrota do Apocalipse dos Cavaleiros dele, numa batalha épica do nível do final da primeira temporada, aí sim, você cria esse risco dele tomar outra consciência. Usa o Ciclope, dá destaque pro líder dos X-Men, galera. Usa a trama do próprio Cable, que é o fato do Apocalipse querer roubar o corpo dele, e o Ciclope entrar na frente pra proteger ele. Coloca esse dilema moral e sentimental do Cable, tem que matar o próprio pai que acabou de salvar ele pra poder eliminar o Apocalipse. Percebe a situação, como é que a gente ficaria? Como é que ficaria uma sinuca de bico emocional pra gente? Percebe? Gera reflexão, sentimento, gera momentos dramáticos, icônicos, gera batalhas épicas, não teve nada disso. Tudo que eu tô falando aqui é coisa básica, ok?